em comemoração ao Dia dos Pais, como foi noticiado, né, vai ter a palestra que foi noticiada, o Ricardo Canachiro, que é um amigo meu, inclusive, particular aqui, ele vai estar dando para a gente. Acho que vocês até já conhecem ele, que ele fez na Semana da Integração, ele esteve conosco aqui e também fez uma palestra para a gente. Então, ele vai fazer essa palestra desafiando os limites pessoais, né? Então, tá? Então, superando os limites pessoais. Desculpa que eu estou um pouco nervoso, tá? Mais nervoso que o palestrante. Tá? Boa tarde, então. Olá, boa tarde. Eu também fico nervoso, mas como eu deixo passar o nervosismo, trabalhando, fazendo coisas, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, e de alguma forma me ocorre em relação a superar desafios pessoais, acho que um dos primeiros desafios que as pessoas vivem, e que a humanidade viveu e vive ainda, tem a ver com desintegração, com afastamento, com isolamento. Tendo falado isso, vou pedir para que todo mundo fique em pé, por favor. Isso. E agora, todo mundo se desloque para achar um lugar que agregue, que junte todos que estão nessa sala, por favor. Mais na frente, mais no meio, mais para trás, onde seja, mas que junte todo mundo. Se a gente pensar no sentido da humanidade, por que isso era importante? Por que é importante isso que a gente fez? Alguém pode comentar? Por que é importante isso que a gente fez? União faz a força, né? São as construções de comunidades e o agrupamento de pessoas que permitia que elas sobrevivessem antigamente. As pessoas vivendo em pontos isolados ou em povoados isolados ficavam mais à mercê das intempéries, da natureza, das necessidades e do apoio. Então, uma das primeiras coisas para a gente vencer desafio é juntar força. É considerar que aquilo que eu preciso superar, aquilo que eu preciso realizar, pode contar com algum tipo de colaboração. Pode obter, de alguma maneira, algum tipo de apoio. E parte do apoio, parte de como vencer o limite do meu território pessoal, do meu espaço pessoal, é facilitar a criação de proximidade. Uma delas é algo que a humanidade, com anseio biológico e necessidade biológica de sobrevivência, já foi fazendo, foi se juntando em comunidades. Por favor, junte-se ao grupo aqui. Obrigado. E outro foi começar a construir mecanismos de diminuição de necessidade de espaço. Então, de novo, vou pedir para que vocês se levantem. E aí eu vou pedir para que você escolha uma pessoa, talvez que esteja à sua frente ou atrás de você, e forme um par com ela, por favor.
À frente ou atrás? Ou à frente ou atrás? Isso. E forme um par com essa pessoa. Isso. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Ficando em pé, ficando em pé. Em pé, em pé. Sobrou alguém? Posso fazer com você? Como é que você chama? Sidney. E é muito difícil você ficar em pé, não? Não, então fique em pé. Não vamos precisar caminhar muito, só ficar em pé. É. E aqui, eu vou pedir para que a gente faça algo com essa pessoa que a gente está formando uma dupla. Primeiro, olha para ela. Isso aí normalmente acontece, hein? Cuidado com o enamoramento, hein? Cuidado com o enamoramento. Vai que apaixona, hein? Mas isso é interessante, né? Isso é um programa arcaico que a gente carrega na mente, né? Essa coisa do... Às vezes a gente é criado, olha nos meus olhos, né? Estou falando com você. E normalmente, esse olhar nos meus olhos que eu estou falando com você, vem de uma forma impositiva, vem de uma forma dura, né? Porque eu estou querendo enquadrar você. Então você levanta a sua cabeça, olha para mim que eu estou falando, né? E por conta disso, a mente da gente já cria um afastamento, né? Muitas vezes. Depois, quando a gente fica diante de uma outra pessoa, e com essa coisa do olhar nos olhos, esse elemento arcaico do cérebro, de algum jeito, é meio ativado, né? E o que acontece em modelos de sobrevivência quando eu estou diante do outro e considero que o outro possa ser um inimigo? Eu entro em alerta, né? Ou eu brinco um pouco para tentar amenizar a tensão, tá? Mas o exercício que eu quero fazer aqui vem da maneira de se cumprimentar de tribos africanas. As pessoas, quando passavam pelas outras, né, paravam assim um instantinho, olhavam nos olhos, e aí eu vou pedir para que vocês repitam depois de mim, tá? Eu vejo você. E você está vivo. Faça isso. Faça isso. Né? Como se sente? Parece bom isso, não é? E depois, isso aponta uma outra situação, que é... Cara, enquanto eu estiver te vendo e você estiver vivo, você tem oportunidade. Pode ter esperança, mas você tem oportunidade. Se você não estiver mais aqui na minha frente e eu não puder dizer, cara, cadê você? E eu soube agora, né, que um colega de vocês ontem, de alguma forma, partiu. Né? E que lacuna isso cria na gente? E que diferença faz, enquanto eu tenho a oportunidade de estar aqui, de ver você e dizer, você está vivo. O que isso traz para a gente? Isso, onde isso nos coloca? Outro desafio é ter lembrança. Lembrança de que é isso mesmo, eu estou vivo. Eu estou aqui presente diante de todos. Eu não sou um fantasma sumido aos olhos de ninguém. Mas muitas vezes o que a gente faz? Pensa só no... Rapidinho, olha esse negócio aqui. Rapidinho, olha esse processo. Rapidinho, resolve isso aqui para mim. Rapidinho, faz isso aqui. Rapidinho, faz aquilo lá. E esse olho no olho... E olha como é bom isso. Olha para a pessoa que está à sua frente. Cara,
Ó, eu nem... Como é que você chama mesmo? Nem conheço o Sidney. Ó, Sidney, dá licença. Isso, cumprimenta a pessoa que está à sua frente. Caramba! Outra coisa que vem esse desafio é romper essa barreira da burocracia, romper essa barreira de que não tenho tempo para mais nada, romper essa barreira de que a gente só tem que resolver problema, só tem que dar avanço aos processos e as coisas que a gente tem que fazer. Mas para qualquer coisa que se faça, tem alguém que faz. E tem alguém que merece isso, né? Um olhar que veja e reconheça. Faz sentido isso ou não? E aí, qual é o peso que tem os meus desafios quando eu me sinto bem assim? Quando eu me sinto mais integrado, quando eu me sinto visto, quando eu me sinto reconhecido? Pô, fica mais leve, não? Então, muitas vezes a gente fantasia sobre desafios, fantasia sobre problemas, e fica fixado neles, porque a gente esquece. Esquece que, com algum pequeno gesto, com um pouco gesto, a nossa energia muda, a nossa disposição muda, a nossa boa vontade muda, a nossa motivação muda. E ainda não resolvi nada. Mas só por causa disso, essa disposição, essa motivação, essa energia, esse tirar um peso das minhas costas, porque se eu não faço o meu trabalho, ninguém faz por mim, se não posso contar com ninguém mesmo. Cada um tem sua tarefa, ninguém tem que contar com ninguém. Mas isso não diz de ter um olhar de reconhecimento, consideração, respeito. Isso não diz que, às vezes, isso já inicia um processo de mudança astronômico. Forma de abordagem. Um simples bom dia. Então, um dos grandes desafios é considerar a máquina e não o condutor. E é doido isso que eu estou falando, porque às vezes eu faço vários trabalhos voltados ao desenvolvimento humano e pessoal, né? E às vezes eu trabalho com casais. E é louco atender alguns casais que vão falar comigo achando que a relação de casamento ela se equipara a uma relação de negócio. Porque eles falam comigo, não, porque nós temos uma meta, a gente faz feedback. Eu falo, você é doente? É muito mais. É claro que é fácil. Por que não dá para vencer? Fazer feedback, porque qual é o problema de fazer feedback, qual é o problema de colocar meta, qual é o problema de tratar as coisas de forma excessivamente organizada. Porque no trabalho é claro aquilo que tem que fazer. Cada um sabe a sua função. É claro o lugar que você ocupa. Cada um sabe o que tem que fazer e onde está. No relacionamento interpessoal é muito mais complexo que isso. Você não tem que enquadrar, não dá para enquadrar isso. Mas é doido, principalmente casal jovem, né? Chega lá e fala, a gente está tendo um problema aqui porque o feedback que a gente faz um com o outro de vez em quando não está dando certo. É claro, o feedback você não olha no olho do outro lá e começa a apontar o dedo, cobrando coisa. Não tem como ficar bom. Só pode ficar piorando, né? Você faz isso, né? Ah, bom. Só está rindo, só. Ok. Mas, junto com isso, uma outra coisa. Continua olhando para essa pessoa que está à sua frente. E olhando para essa pessoa que está à sua frente, considera que essa pessoa, assim como você, tem uma origem pessoal e familiar. Caramba, essa pessoa que está à sua frente, assim como você, tem pais, tem avós. Talvez não tenha, os avós não tenham nascido aqui em São Paulo. Talvez tenha vindo de algum lugar distante. Mas olha isso, olha quanta gente está aí atrás. Né?
E como fica olhar para essa pessoa, vendo a força que ela carrega, a herança que ela carrega. E a gente pensa em vencer desafio. Essa pessoa que está à nossa frente já venceu o desafio. Né? Porque ela é herdeira de uma tradição que é campeã do mundo. Sobreviveu. Se não tivesse sobrevivido, não era essa pessoa que estava aqui na minha frente. Então, já sabe sobreviver. Vencer desafio é mais fácil. Porque não precisa depender de vida e morte. Faz sentido isso, não? E aí, eu diria, é uma honra. Obrigado. Por favor. Como se sentem? Faz bem isso, não faz? Quando eu pensei nessa palestra e nessa coisa de superar desafios, eu também pensei em algumas outras coisas. Uma delas é, às vezes, a gente passa muito tempo da nossa vida preocupado com o autoconhecimento, o que é importantíssimo, tá? Mas, de alguma maneira, muitas vezes a gente passa um período grande da nossa vida preocupado com o autoconhecimento para que a gente tenha a condição de se definir. E, para mim, isso, na verdade, é um limitador. Ele acaba enquadrando demais, cerceando a nossa liberdade e de poder realmente vencer desafios. Porque quando eu defino, eu não consigo fazer isso, não está dentro da minha competência fazer isso. Puxa, como é que você chama? Hã? Raquel? Raquel, bem-vinda. Tem um lugar aqui para você. Onde que é o lugar dela? Quem pode apontar aqui? Ah, aqui do lado, aqui, ó. Ah, olha lá. Ó, do lado dele. Obrigado, ainda bem que você chegou porque ele estava sentindo falta. Às vezes, a gente vive excesso de dificuldade e vive uma sensação de impedimento, porque a mente da gente, ela se estruturou demais e começou a acreditar demais que aquilo que define a gente também nos limita. Então, uma das coisas que ajuda a superar desafio é você se dar novas oportunidades de aprendizagem, de experiência, de conhecimento, de compartilhamento. Conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, se integrar com outros assuntos. Aquilo que enquadra demais a gente e às vezes nos dá segurança, também define um final, um limite. Então, o que é a chance de poder fazer algo novo? Quem experimenta, quem consegue compartilhar alguma experiência nova que teve há pouco tempo e que agregou conhecimento e que você descobriu que era possível fazer algo diferente? Por favor, pode compartilhar com a gente? Como é que você chama? Pedro. Fique em pé, Pedro. Ok. Uhum. 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 Sim. 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 Está entendendo? Uhum.
Fantástico. 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 Uhum. É importantíssimo isso, né? Obrigado. Obrigado. Quantas vezes a gente, em geral, quando vai buscar informação, a gente fica preso dentro do assunto que a gente já conhece, dentro das coisas que a gente já sabe. E é claro que muitas vezes é preciso atualização. A gente precisa entender de novo, ou saber com um pouco mais de profundidade, porque tem mais coisas que aparecem desse assunto. Mas o que ajuda a gente a se desenquadrar, a acessar novas informações e permitir que a mente seja mais criativa para desenvolver linguagem, para desenvolver processo, para desenvolver fala e para conseguir superar dificuldades que, às vezes, a gente acha que não tem saída. Uma dessas coisas é a oxigenação. Uma dessas coisas é permitir que a mente construa uma nova rede de sinapse. Ela saia do hábito, saia dessa coisa que os celulares têm, que vão enchendo a memória da gente, que é o quê? O que vai comendo toda a memória do celular? Atualização de aplicativo. Não é? Não é? Já repararam isso, não? Né? E aí, os safados, eles falam, não, compra um chip de memória, coloca. Só que tem um monte de aplicativo que não vai para o chip de memória. Aí o que ele faz com o celular? Os aplicativos, as atualizações só vão enchendo a memória do celular. Aí fala, então o que eu tenho que fazer? Tenho que comprar outro celular? Eu tenho que ter 3 ou 4 celulares com memória interna suficiente para poder fazer essas coisas todas? E a mente da gente, o que ela fica fazendo? Ela repete esse programa do celular. A gente fica só atualizando informação já conhecida, que fica preenchendo isso. E, às vezes, o que a gente tem que fazer é falar, não, eu não quero atualização. Eu tenho que tirar esses programas do automático, da atualização automática, para que eu possa ter mais espaço livre. Já que tem algumas coisas que o próprio celular acusa, né? Se você tirar isso aqui, vai dar um mau funcionamento, né? Então, tem alguns programas que têm a ver com a nossa herança social, com a nossa herança familiar, com a nossa herança biológica, que não tem como mexer. Mas tem outras coisas que a gente se habituou demais a dar peso, valor e forma. E a gente pode mudar isso. Se a gente não muda, e passa por situações de alto estresse, é o que acaba acontecendo. A mente vai capitulando. E a gente vai se sentindo sem saída. Quando a mente da gente se sente sem saída, é porque, em geral, nós estamos vivendo uma situação de muito estresse e estamos habitando um dos 3 comportamentos que a mente estressada cria. Né? Ou é um comportamento agressivo, rude e áspero, que é ataque, ou é fuga, retração, desmerecimento, sensação de incapacidade, fragilidade pessoal, e outro, um pensamento confuso, não sei o que fazer, que é o congelamento. Como é que a gente pode sair disso? Mudando essa resposta habitual da gente, experimentando, conhecendo coisas novas, experimentando reações diferentes. Vamos fazer um outro exercício aqui. Novamente, fique em pé, por favor. E faça uma outra dupla. Faça dupla com outra pessoa. Mude de lugar. Faça dupla com outra pessoa. Fizeram? Todo mundo está com uma dupla? Tem alguém sobrando ou não? Tem alguém sobrando? Tem alguém sobrando? Alguém está sobrando? Ah, está sobrando? Vem aqui, por favor. Vem aqui, vem aqui.
Tudo bom? Prazer. Então vamos fazer uma outra atividade que é assim, tá? Vamos pedir para o colega, aí você decide quem que vai fazer isso, né? Te segure com muita força nos braços. Isso. Pode segurar com as duas mãos. E você segura isso, prende, segura para prender, tá? Prende o braço do colega, tá? E você tenta fazer um pouco de força para reagir, tá bom? Faz um pouco de força para reagir, para tentar se soltar, tá? Tá fazendo não? Tá? Tá? Agora relaxa. Agora relaxa. Pode relaxar. Tá. Repara no que eu falei, e isso é um comando cerebral, né? Eu sugeri relaxar. Eu não falei para soltar. Certo ou não? Sim ou não? Hã? Mas o que acontece? Aí eu volto para a coisa de superar desafio. Tem muito conflito, muito desafio, muito problema, muito atrapalho que a gente vive, que é... Olha lá, uma boa parte de vocês já voltou a carga. Não voltou? Aqui, ó. Tá aqui, né? Tá aí na luta, né? Tá aí na luta. Pode relaxar. Isso. O que acontece quando eu me coloco à disposição da luta e brigo com ele, né? Não estamos brigando, mas estamos meio que no combate aqui, tá? E quando eu relaxo? A questão aqui é um exemplo para dizer como eu estimulo o meio. Então tem muito desafio que aparece porque eu estou pedindo. Olha lá. Ele fez isso. Eu estou me colocando no ponto do desafio. Eu estou me colocando no ponto de combate. Fala, vem cá, vamos, né? Dá uma aquecida aqui. E aí, conforme eu vou brigando, quem percebeu que conforme você vai se mexendo para se soltar, o outro vai segurando cada vez mais firme em você. Por quê? Porque, de novo, eu, de alguma maneira, estou estimulando esse comportamento. Eu, de alguma maneira, estou estimulando a situação a perseverar. E aí, o que aconteceu? E aí, acho que dá para falar com quase todo mundo, né? Quando eu falei, relaxa, todo mundo relaxou. Não só a pessoa que estava presa, mas a pessoa que estava segurando também. E aí, que problema que nós temos agora? Que desafio que existe aqui para ser vencido? Então, não precisa, né? O que na minha vida... Obrigado. O que na minha vida... Obrigado a todos. O que na minha vida eu estou provocando a que aconteça e acho que eu estou tendo só azar? O que na minha vida eu estou me colocando em desafio, em oposição com algum tipo de situação e acho que é só injustiça? E como eu estou alimentando algumas questões, uma resposta, uma oposição, um antagonismo, e não me dou conta de que eu criei um hábito. Tem pessoas que realmente não conseguem considerar a vida sem problema. A vida é um rio caudaloso de problemas. Eu tenho uma cliente de sessões de coaching individual, ela fala, sem uns 2 ou 3 carnezinhos para pagar, eu não consigo viver. Eu preciso de estímulo, eu preciso ser desafiada. E desafio é bom. É o que permitiu à humanidade, nesses milhares de anos, a sobreviver e chegar no ponto onde nós estamos. Mas eu preciso realmente ficar lutando e matando um leão por dia? Que mensagem eu passo para o meu cérebro?
E de que maneira eu enxergo a minha vida, considerando que ela é mais desafiadora ou insatisfatória do que prazerosa? Que olhar eu tenho em relação às coisas que estão acontecendo comigo? Parte dos desafios são super importantes. E são importantes por quê? Para ajudar que a mente da gente continue multiplicando a sua capacidade de criação. Para ajudar que o nosso coração e a nossa mente continuem pensando em novas formas de resolver questões. Mas isso não precisa ser incapacitante do jeito que a gente tem colocado. Às vezes eu falo, se tem um desafio, deixe que ele se descabele para parar você, para impedir você. E depois, tem uma outra questão. Vou pedir a ajuda de alguém. Quem pode me ajudar aqui? Então eu escolho. Vem você. É isso. Já que você pediu. Como é que você chama? Elza. Obrigado, Elza. Então, outra coisa. Então, imaginando que a Elza é um obstáculo para mim. Por favor, segura nos meus braços. Daquele jeito, impedindo, tá? Me impedindo, tá bom? Tá? É um obstáculo. E tem um caminho que eu gostaria de trilhar. Né? Tem um lugar que eu gostaria de chegar. Um lugar que seria, poxa, lá no final, né? Do outro lado da mesa. Né? E tem a Elza aqui. Né? Você vem? Oh. Não é todo desafio que precisa ser vencido. Eu não precisei colocar no chão, não precisei brigar com ela, não precisei discutir com ela, a gente não precisou brigar, ela não precisou se cansar, eu não precisei me estressar. Eu enxerguei a rota. Quantos de nós está se dando oxigenação, tempo, perspicácia para enxergar as rotas? Obrigado, Elza. Para enxergar que roteiros que surgem para mim, que caminhos que existem para mim. O que eu posso fazer? O que normalmente acontece com a gente? E isso é o hábito do pensamento, né? Da vida com problemas, né? Que é aquela coisa do pai ou da mãe que chega depois de um dia de trabalho em casa e, de repente, os filhos são pequenos e querem brincar. Mas você é louco, como é que... Agora não tem paciência para isso, vai brincar você sozinho, né? Ou o marido ou a mulher que chega um para o outro e diz, puxa vida, eu estava animado que a gente podia sair um pouquinho, jantar num lugar bacana ou ir ao cinema. Não, mas você não sabe o dia que eu tive. A gente se desabastece. E a gente cria o hábito de ficar desabastecido, porque, de alguma forma, uma parte da mente da gente determinou que o cansaço, esse esgotamento, ou essa exaustão, atribui algum valor a gente. Porque eu mato um leão por dia. Porque você não sabe a vida que eu tenho. E a gente acaba, de alguma forma, estimulando a criar valor na dificuldade. O valor somos nós, na oportunidade. Foi aquele exercício inicial, né? Olha para o colega. Cara, você está vivo. Encara de forma diferente as coisas. Não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão duro. Não precisa ser tão difícil. E não precisa ser sozinho. Como é que a gente pode obter conhecimento, obter experiência, obter colaboração e fazer as coisas que a gente quer fazer? Faz sentido isso? Fala um desafio que é difícil vencer. Um desafio.
Dá uma sugestão de um desafio que é difícil vencer. Oba, aqui não tem nenhum desafio. É aquela coisa, né? Milagres não fazem parte dos desafios. O que é um desafio difícil? Já vou. Olha que fantástico. Tem que ser um desafio. E você está motivada com isso? Então, uma das coisas que ajuda a vencer desafio, motivação. Outra coisa, persistência. Porque se você parar na segunda aula ou terceira aula, você nunca vai aprender. Né? Então, você tem que seguir adiante. Eu dou aula e pratico estudo artes marciais há mais de 40 anos. E já dei aula para muitas pessoas e tinha muita gente extremamente talentosa que foi treinar comigo. Mas tinha tanto talento, tanta habilidade, que se aborreceu fácil. No final, nunca progrediu. Às vezes, aquelas pessoas que têm que se empenhar mais, têm que se dedicar mais, às vezes têm menos tempo, ou aparentemente têm mais dificuldade, mas têm persistência, superam desafios inimagináveis. E aí, o que é desafio? Um desafio. Você quer falar? Sim. Fantástico. Isso é uma questão fabulosa. Uma coisa que eu falo nos meus atendimentos com as pessoas lá, né? O seu filho vai ter problema. A sua filha vai ter problema. E você não vai poder fazer nada com isso. Né? Porque você já está fazendo o máximo e está fazendo o melhor que você pode. E no final é quando a gente ficar adulto que vai se dar conta das dificuldades, das projeções que a gente recebeu dos nossos pais e de que não foi suficiente. Porque para toda criança, para mim foi, e eu vejo que para muita gente aquilo que a gente recebeu dos pais não foi suficiente. Para você foi suficiente? Então, toda criança vai sentir que não é suficiente. Né? Eu não conheço nenhuma criança, eu já dei aula para muita criança, dei aula para muita gente, eu não conheço ninguém que diga, nossa, isso que eu recebo do meu pai e da minha mãe e o que eu tenho na minha família é suficiente, isso me prepara para tudo. Alguns anos atrás eu trabalhei com uma moça e uma das coisas que ela estava reclamando é que a vida dela, de alguma forma, era perfeita demais. Porque a mãe e o pai apoiavam ela, eles estavam presentes, eles viajavam juntos em final de semana, passeavam, o pai tinha dinheiro, e tinha muito recurso, e podia, e tinha uma vida fantástica. Mas ela, o que ela fez? É um pouco do que aconteceu aqui no início, né? Que eu dei um jeito de, vem todo mundo para cá. Ela foi se isolando porque ela não aguentava que todo mundo olhasse para ela e falasse, ela não tem problema, Ela é a princesinha da casa, para ela tudo, a vida é fácil, para ela a vida é fácil. Ela acabou criando um trauma disso, de ter uma vida fácil, de ter uma vida confortável. Então, não tem o que seja o suficiente, não tem acerto. Ao mesmo tempo que está tudo certo com o que a gente faz. Porque ninguém erra de propósito. Alguém erra de propósito? A gente pode fazer... Bom, até que a gente erra, né? A gente faz algumas besteiras, né? Às vezes, num congestionamento, indo ou voltando para a praia, a gente pega um pouquinho da pista, né, do acostamento, às vezes ultrapassa, fala, o farol, já são 2 horas da manhã, o tá amarelo aqui mesmo, já vou atravessar, ou no vermelho e atravesso, e deixo para lá. Mas... em questões mais fundamentais, quem erra de propósito? A gente não quer errar de propósito. Não faz parte da gente querer errar de propósito. Mas a gente acerta sempre? Isso é um desafio. Achar que a gente quer acertar sempre.
Achar que a gente tem que estar preparado para tudo. Esse é um desafio. Só que é um desafio impossível de ser cumprido. Porque não tem como estar preparado para tudo. Não tem como estar absorvendo todo o conhecimento, toda a informação. A gente nunca está preparado para tudo. É só ver. Vários de vocês fizeram faculdade? Não. E a faculdade, eu fiz uma faculdade de odontologia. E foi bárbaro. Tinha laboratório, tinha clínica, eu apliquei muita coisa, né? Mas a hora que eu fui atender no meu consultório, sozinho, sem o professor para monitorar aquilo que eu estava fazendo, falei, caramba. Que preparo que é completo e que diz, a menos que você coloque a mão na massa, cara, você não sabe de verdade o que você está fazendo. A menos que você seja desafiado a exercitar essa informação, esse conhecimento, essa experiência, é ótimo achar. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho opinião, eu tenho não sei o quê. É ótimo ter isso. Mas não resolve. Porque a prática é de outra natureza, é diferente. Né? E aí, nesse sentido, um outro desafio para vencer está na cabeça da gente, que é, cara, mas eu tenho vontade de aprender. E eu posso aprender fazendo. Não tem que estar tudo pronto. Eu posso aprender fazendo. Eu tenho capacidade. Eu sou inteligente, já cheguei até aqui. E posso ir além disso, se eu permitir me desenquadrar. Se eu ficar submetido e aprisionado na minha mente que diga, mas você podia ser melhor, você está errado, você está errado. E é infernal. Isso é um outro desafio. Como a mente da gente é um algoz maior do que o opositor. Porque a gente briga com o opositor, porque, na verdade, dentro da cabeça da gente, a gente já brigou muito com a gente mesmo. Já falou muito da gente mesmo, da nossa incapacidade, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos erros. E muitas vezes a gente já falou para a gente mesmo, cara, você é burro, pô, você não vai aprender esse negócio nunca. Mas sabe o quê? Eu não preciso aprender tudo. A gente não precisa saber tudo. Ninguém precisa saber. Por que a gente está aqui, ó, e não naquele outro quadro? Porque no final é assim que a gente vive, em comunidade. É assim que a gente vive com o vizinho. Talvez entre o vizinho e outro tenha mais espaço, porque eu gosto de sentir que eu tenho uma certa liberdade, tenho autonomia do meu território pessoal. Mas se olhar do lado, tem um vizinho. E tem que aproveitar isso. Né? Então. Sim. E é doido, né? Então, porque aí a gente vê as divisões tribais dentro da sociedade, né? Então Bom, isso era da minha época, né? Eu sou um pouco mais antigo, mas na minha época tinha coisa dos punks, os góticos, os roqueiros, os motoqueiros, né? Só que todo mundo vai comer em restaurantes parecidos. Come comida parecida. Né? Tem os tatuados, tem os não tatuados. Todo mundo sorri quando o pai ou a mãe faz o elogio e dá um abraço ou um agrado. No final é todo mundo igual. Ao mesmo tempo que essa diferença que individualiza cada um de nós também é essa outra oportunidade. Por isso é possível ser médico, é possível cuidar da tecnologia e da informação, é possível servir nas relações públicas, é possível. Né? E aí, tem lugar para todo mundo. Mas se eu estabelecer para mim qual é o meu lugar, e aquilo que eu posso fazer aqui, fica mais fácil. Eu não preciso competir com o outro.
Eu não preciso competir em função, não preciso competir em lugar. Eu tenho um lugar. Como essa moça, né, que chegou agora, ela tinha um lugar esperando por ela, né? Foi convidada. E aí, olha, e como isso mexe com a energia do grupo, né? Porque ela chegou quietinha, ia passar desapercebida, né? Mas foi convidada a participar do grupo. E todo mundo recebeu. Às vezes a gente acha que tem que entrar nas sociedades, nos lugares, a fórceps, né? Então eu estou chegando. Segura que eu estou chegando. Mas se a gente permitir e tiver esse olhar como nós fizemos no começo, a gente não precisa chegar, a gente é recebido. E ser recebido é muito bom. Ou não? 100%, não é? Não é? Que desafio? O que nos desafia? E qual que é o desafio que é real e concreto? E qual é o desafio que é imaginário e que está sendo fortalecido pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades pessoais, às vezes pela nossa, às vezes incapacidade, né, de viver uma oportunidade em que o humano que conecta um ao outro volte a sair, que esteja além da função, além das paredes. Como vocês se sentem? Que sentido está fazendo isso? Que a gente está conversando, que eu estou falando. Que sentido faz para você? Nenhum. Não está fazendo nenhum sentido? Sim. E o que você acha de desafios? Para que eles servem? Uhum. E, então, que função que eles cumprem em sendo desafiados? O que você descobre desafiando os desafios? Isso, força, que mais? Muito. E é nisso que eu falo que vale a pena a gente expandir a nossa capacidade, a nossa crença daquilo que a gente é, o conhecimento daquilo que a gente define que nós somos, para que o desafio possa ser abordado dessa forma, sem esse ego que limita a gente, mas que ele possa ser superado. O que ajuda a vencer o desafio? Ok, perseverança é uma coisa, que outra coisa? Vontade, que mais? Disciplina, que mais? Disposição, que mais? Conhecimento, experiência, aprendizado, ajuda a vencer desafio? Conhecer mais coisas, ter mais experiência, que é mais repertório, mais competência, ajuda a vencer desafios? Então, é essa amplitude, uma vida ampla ajuda a vencer desafio. Né? A não se deixar limitar, não se deixar definir por um enquadramento. Um quadro é pequeno demais para definir a natureza. Né? As pinturas são magníficas, as fotos são maravilhosas, mas é só um frame, é só um fragmento. Nós somos muito mais do que isso, por favor. É como eu mostrei com Elsa. Com a Elsa.
às vezes o desafio está lá só para apontar para você o lugar para não seguir. E aí você não precisa nem considerar o desafio. Muitas vezes o desafio não precisa nem ser considerado. Muitas vezes é algo que tem que ser resolvido. Mas algo que às vezes aparece só para você ampliar a sua experiência e conhecimento, para você aumentar o seu repertório. Entende? Faz sentido isso? Tá? Porque isso também é um outro hábito, né? A gente foi criado na escola, é criado pela família. Resolva seus problemas, resolva seus problemas. Né? Apareceu um problema, tem que resolver. Apareceu um problema, para de procrastinar, para de empurrar com a barriga. Mas tem um monte de coisa que é perda de tempo. Porque muda. E porque verdadeiramente você resolve aquele negócio, mas que transformação que ele trouxe para a sua vida? Às vezes não trouxe nenhuma. Nem de repertório. Então, desafio vai aparecer o tempo todo. É como oportunidade, aparece o tempo todo. A gente tem que escolher qual. Aquele que faz a gente se estimular, não faz a gente se desanimar. Porque, meu Deus do céu, isso aqui tem que resolver. Não, mas caramba, o que é esse negócio aqui? O que eu posso aprender aqui? Que caminho eu posso tomar aqui? Quem vai me ajudar? Vem cá, você vai me ajudar. Levanta aí, vem cá, vamos comigo. Né? Esse é o desafio, é o bom desafio para vencer. Então, de novo, tem coisas que são inevitáveis, a gente tem que resolver. Mas tem coisas que não é a especificidade que deve ser resolvida. Mas essa amplificação de percepção, de posicionamento que deve ser estimulado. Faz sentido isso? Ajuda? Ótimo. Perguntas? Mais alguma observação, pergunta? Consideração? Pode falar. O que te parece isso? Um acordo. Fantástico. Isso é a base do Aikido. Não ceder à pressão da confrontação. Buscar um posicionamento em que permita um acordo. Uma resolução em que os dois se transformem. Então, eu não preciso ter a habilidade de responder imediatamente a qualquer situação. Aquela prontidão louca de que tudo é desafio para ser confrontado e batido e derrubado. Volta essa coisa. Muitas vezes eu posso criar acordos. Aí aquilo que parecia desafio ou dificuldade, no final passa a ser aliança e estímulo para que eu vá além daquele ponto que eu estava. Era esse acordo que você estava falando? Obrigado. O que mais? O que faz pensar? Além da mente, né? Uma vez, numa palestra, eu perguntei, né? Então, pessoal, o que faz pensar? Aí, a mente. Tá certo. Agora, que outra coisa faz pensar, por favor? Psicoassociação, acho que todo mundo faz. Sim. Psicogeografia, psicoassociações, quais sejam, o cérebro procura caminhos mais curtos. Sim. Rotina, hábito, recompensa. Sim. Então, como você falou mais cedo, quando eu acho uma oportunidade de eu ser desafiado, eu passo por cima dela. Sim. E no mais, às vezes, não precisava passar por aqui. Sim. E agora que o senhor falou que nem todo desafio precisa ser considerado, eu fiz uma anotação no celular falando que, às vezes, alguns são como boias, como o senhor falou ali, para não percorrer. Tem um barquinho e tal, aí tem aquelas pedaços de metal, etc. Sim. Fantástico. Muito bom. Deixa eu ir desse lado aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, é meio que nesse ponto que nós estamos. O que faz pensar? O que é bom do desafio? O que é o bom do desafio? Isso é ótimo. É o melhor desafio. Às vezes. Isso é legal, hein? Então,
É claro que a gente quer resolver problema, quer conseguir superar desafio. Mas, às vezes, quando se resolve rápido demais algo que poderia realmente nos ensinar, trazer uma experiência rica e viva, some, acaba a oportunidade, porque a gente conseguiu resolver rápido demais, né? E a gente acaba sendo cerceado pela gente mesmo, né? Da oportunidade de mais compartilhamento, de mais aprendizado, de mais estudo. Às vezes, algumas coisas vale a pena prolongar um pouquinho mais, para entender, para saber, para aproveitar e explorar outras possibilidades, outras coisas que estão acontecendo, né? Porque, às vezes, a gente entra nos períodos de morosidade, né? Então, a vida fica meio mal parada, né? E parece que nada acontece, né? E isso que é aquela coisa do... nunca peça algo para alguém que está desocupado, né? Provavelmente não vai ser feito, né? Agora, para aquela pessoa que já está agitada, já está com um monte de demanda, tem coisas para fazer, a mente está oxigenada, né? Porque tem que resolver várias questões, tem que lidar com várias questões, é mais fácil você conseguir arrumar tempo e produzir, né? Então, às vezes, alguns desafios, eles ficam perturbando a gente para que a gente realmente vá aproveitando, vá prolongando esse tempo, preenchendo o espaço da nossa vida. O que faz considerar? Considerar uma coisa importante, né, na vida da gente. E o que eu considero importante nisso tem a ver com consideração, né, com dar consideração a si mesmo, como dar consideração ao outro, no ouvir, no falar, no estar presente, né? Às vezes a gente, com esse hábito do rapidinho, vamos resolver logo, não se dá consideração de ter um momento de oportunidade com o nosso par, com a pessoa que está junto da gente, produzindo alguma coisa. Levanta um pouquinho, por favor. Vou pedir para que a fileira se aproxime de uma das pontas. A fileira toda se aproxime dessa ponta aqui, e a pessoa que está na ponta fica olhando para lá. E os outros fiquem atrás dela com o braço estendido assim, ó. Com os dois braços estendidos assim. Isso, isso. Agora apoia nos ombros da pessoa que está na sua frente. Apoia um pouquinho. Tá? Vamos pensar nisso, em consideração, em acolhida, em cuidar, considerar com cuidado. Isso. Isso. Olha o que dá vontade de fazer. Isso. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai dando um aperto no ombro dele. Vai dando um aperto. Né? Todo mundo já trabalhou com massa de pizza? Massa de pão? Então, pega esse gordinho aqui do ombro. Massa de pão, massa de pizza. Isso. Isso. Né? É bom isso, não? Agora faz isso aqui, ó. Né? Dos dois lados. Isso. Agora faz um. Agora vira pro outro lado. A vida tem disso, hein? Vai e volta. A vida tem disso. Mesma coisa. Primeiro, um aperto de massa de pão. Faz um aperto de massa de pão. Isso. Massa de pão. Agora uns tapões. Tá vendo quando a gente pode bater, né? E o outro nem reclama da gente bater nele. Ok. Agora, vira para a pessoa imediatamente do seu lado. Olha para os olhos dela. E diz, obrigado. E, pessoal,
Obrigado. Obrigado a todos. Turma, tem uma caça ao tesouro aqui. Como eu comentei, eu tenho vários trabalhos que eu faço no meu escritório, e um deles é a constelação familiar. E eu cedi, agradecendo a oportunidade de estar aqui e fazendo esse trabalho com vocês, eu cedi 3 constelações familiares para vocês que estão participando dessa palestra aqui, né? Não sei se vocês conhecem, aí pode pesquisar no YouTube, essa coisa toda, né? Eu trabalho com isso há mais de 15 anos. E eu tenho feito muitas constelações familiares individuais, né, para ajudar a preservar as suas questões, as questões de cada um, né? E pelo menos dois desses papéis estão colados embaixo de algum desses assentos, tá? Então faça o mapa ao tesouro e tente achar. Um achou? Quem achou, levanta a mão aí. Muito bom, parabéns. Então pode estar do outro lado também, pode estar lá do outro lado também. Pode estar do outro lado também. Ó, a outra achou lá, parabéns. Parabéns. E esse aqui, alguém tem filho de até 1 ano? Alguém tem filho com até 2 anos de idade? Você já tem? Você? Esse é para você. Obrigado. Parabéns. Pessoal, super obrigado. Adorei estar aqui. E espero que algumas coisas façam sentido, tenham feito sentido para vocês. Né, e até uma outra oportunidade que eu vou contar que tenha eventualmente. Muito obrigado. Tchau, tchau.